O que estão fazendo, vamos direto ao ponto, o que estão fazendo com o Moro, olha, eu já vi muita coisa arbitrária. O que estão fazendo com o Moro é bizonhamente arbitrário. Bizarramente arbitrário. Ultrapassou todas as medidas. Não, assim, estão perseguindo, cara. Vamos falar. Existe uma perseguição em curso do Ministério Público, tentando alegar que o Moro sonegou imposto, que ele tem uma relação estranha com o dinheiro que ele recebeu da Álvares Marçal, não sei o que. Uma alegação totalmente sem pé nem cabeça, sem sentido nenhum. No momento que o cara está na sua pré-candidatura a presidente. Então, assim, pra mim isso se configura claríssima perseguição política. Ele tá sofrendo uma perseguição política mesmo no Brasil. Agora, não é nada que a gente já não pudesse prever. Quando o Moro volta dos Estados Unidos pra cá, ele próprio já faz uma previsão um tanto quanto sinistra, não sei se vocês sabem disso, mas ele faz. Ele já vem prevendo que muitas coisas podem lhe acontecer. Ele acha que isso poderia ter acontecido, que ele poderia ser perseguido, que algum atentado poderia ser cometido contra ele. Então ele vem já sabendo o que vai rolar. E é isso, assim, os detalhes do caso, eu não sei exatamente os detalhes. Você tá a par, você gravou um vídeo sobre... Eu gravei um vídeo agora, né? Mas assim, eu não consigo... Porque assim, ia haver a perseguição, Ricardo, eu imaginava. E a perseguição podia se dar de muitas maneiras. Às vezes eles pegarem a interpretação de que, vamos aceitar a ideia de aquelas conversas lá do hacker Valeiro, então vamos encaminhar a coisa pra prender ele aqui via STF. Juiz ladrão, perseguição, podiam tentar construir isso. E não tô falando que isso não é absurdo. Isso é absurdo, mas é absurdo dentro de uma lógica assim... Eles têm jurisdição pra fazer isso. Eles teriam um lastro. Houve um vazamento, aquelas conversas, tem uma suspeição em cima de algumas conversas, haveria um lastro em cima disso. Entendi. O que tá rolando agora, pra vocês entenderem, o Tribunal de Contas da União, ele é como o nome diz, ele é um tribunal de contas, mas não de contas de qualquer coisa, não é do Tribunal de Contas do Ricardo, do Moro, do Renan, do MBL, do Gordão. Não, ele é um Tribunal de Contas da União. Você tem um Tribunal de Contas dos municípios, em cada município tem um. Tem o Tribunal de Contas do Estado e tem o da União. Sim. O Tribunal de Contas da União não é a Receita Federal. Ele não versa sobre contratos privados. Ele não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Do nada, o Tribunal de Contas da União não é foro disso. Ele começa a querer investigar o caso. Através de seus ministros do Tribunal de Contas da União, em geral nomeados por senadores, em geral nomeados pelo Renan Calheiros. O Renan Calheiros é o rei do Tribunal de Contas da União. Sim. Tá? Isso eu lembro que a gente fez muita pressão no Tribunal de Contas da União naquela época, exatamente. Para desaprovar as contas da Dilma. Exatamente. O Tribunal de Contas da União é um tribunal essencialmente político. Mas na época da Dilma, ele realmente estava na jurisdição dele, enquanto tribunal, avaliar se houve crime cometido nas contas da União. Lógico, ela era presidente da República. O que acontece? Temos agora um procurador do Ministério Público, e isso vai dar pano pra manga, que eu sei que tem muito lava-jater aqui, e vocês vão entender. Esse procurador, ele pede pra bloquear os bens do Moro, indisponibilizar os bens do Moro, e diz que o TCU é o foro adequado, por quê? Ora, o Moro, ao fazer o contrato com a Álvares Relevância nacional, isso que eles devem alegar, né? Não, é pior. É muito pior. É muito pior. Como ele fez o contrato com a Álvares e Marçal através de uma PJ e ele não era um cara CLT, ao se tornar um PJ, ele, de acordo com eles, sonegou impostos nessa manobra. Portanto, ele mexeu com dinheiro público. Logo, o TCU é foro pra isso. Nossa senhora. Isto é uma gigantesca bizarrice. É o maior monte de cocô jurídico que eu posso... É óbvio, porque por esses termos, todo mundo poderia ser investigado pelo TCU. A gente, todo mundo! Você, sei lá, você é jornalista, você botou uma PJ pra receber um dinheiro de um trabalho de freela que você fez. Aí o TCU vai lhe investigar. Exato. Então, assim, abriu-se as portas pra qualquer coisa ser o TCU. Outra coisa, ele diz que tem que descaracterizar a personalidade jurídica da empresa que o Moro criou. E, portanto, aquele acordo que um CNPJ fez com o outro tem que ser quebrado. E aí, isso já configura sonegação, que é um crime. Então, assim, presta atenção. O que configura a sonegação? O ato dele criar uma PJ. Então, se você criar uma PJ, você é um criminoso. O problema é que isso muito provavelmente vai ser acolhido pelo Tribunal de Contas da União. Porque vai para da perseguição e o TCU tá pegando qualquer coisa pra tentar foder o Moro. Isso é bizarro, porque tem um precedente que é o seguinte, você está impedindo toda a pejotização de trabalhadores do Brasil, que é uma coisa que acontece
muito, não é um pouquinho. Por exemplo, todos os jornalistas são PJs. Sim. Jornalista, designer, todo mundo um que cara é um trabalha com sapateiro. isso. E todo mundo, assim, talvez todo mundo aqui que trabalhe comigo seja PJ. Isto é uma gigantesca bizarrice. Isso que vocês estão ouvindo é uma... Fora a perseguição, isso é um descalabro jurídico. E aí mostra aquela coisa que os marxistas falavam, que o professor Ricardo fala, que quando o nego vem com legalismo aqui, legalismo de nhanhanhã é nhanhanhã. E basicamente assim, foda-se as leis, foda-se qualquer coisa, é pra ferrar o cara... Taca-lhe aí Taca-lhe. uma interpretação ultra extensiva, aí você faz uma analogia, aí você faz outra analogia, aí você pega 3 analogias, aí chega no resultado. É isso que eles fazem, é isso que eles fazem. Eu sou, como você bem lembrou, eu detesto essas discussões que vêm com juridiquês. Não, porque veja bem, na doutrina tal, e babá. Isso funciona quando você está lendo o livro de direito. Quando você vai para a realidade política, eu não estou dizendo que na realidade política não existe direito e que é uma espécie de selva robesiana e que está todo mundo se matando e se você abole o direito, não é nada disso que eu estou falando. O que eu digo é que na realidade política conta muito, muito o quão de poder você tem para reforçar uma determinada sanção, reforçar uma determinada regra. Se você não tem isso, as pessoas que operam com direito, elas começam a fazer malabarismos com as regras. Elas vão manejando aquelas regras ali, encontram brechas interpretativas que não são racionais, mas como o direito atual é extremamente complexo, essas brechas acabam existindo. Porque tem muitas interpretações e formas de entender e tal. E aí os caras vão forçando a letra da lei para encontrar essas coisas. E isso acontece em diversos âmbitos. Então, por exemplo, quando o STF avoca para si uma competência que deveria ser do Legislativo Nacional, e o STF passa a legislar, e dá esse nome de legislar, estamos interpretando a Constituição. Então nós vamos recorrer aqui aos princípios, e dos princípios eu vou chegar à conclusão X, que é expressamente contra a letra da lei. É óbvio que o tribunal está forçando. E esse caso do Moro é um exemplo de descalabro jurídico desse tipo. Por quê? Porque o que envolve aí é poder, são relações de força, são relações históricas, são relações de poder, e isso conta demais. Essa capa do juridiquês não é o que resume a história da jogada. Exato. E na verdade mostra, e essa é a realidade, que pra mim isso começou na grande farra dos tribunais superiores. Essa grande farra a gente pode cravar que começou nas nomeações da Dilma para salvar o Lula e o Dirceu e a turma toda do Mensalão, naquele julgamento do Mensalão, quando entrou o Barroso, você vai lembrar, e quando vieram os famosos embargos infringentes e o Supremo começou a mudar a interpretação, virou o jogo, começou a salvar um monte de gente. A coisa começou a ficar doida ali. Dali em diante, aí houve a Lava Jato, várias decisões do STF começaram a ser alteradas mediante essas revisões. Aí veio a história agora do Intercept, aí mudaram tudo, mudaram a interpretação toda sobre o caso do Lula. Isso foi extensivo para os outros casos, todo mundo foi se soltando, todo mundo tá virando herói. E aí quando a farra acontece na Suprema Corte, imagina nas demais. Exato, pode acontecer qualquer coisa. O TCU é assim, um tribunal ainda mais político que o STF. O TCU, tipo, foda-se. Exato. Agora vamos pra manobra política disso aí. Qual é a manobra política? Do ponto de vista discursivo, é uma jogada brilhante. Pegar você na sua contradição. Isso. Aquela coisa do Saul Alinsky, use o livro de regras contra ele. Isso. Porque vocês vão entender. Sabe o que o Moro vai ter que alegar? Que o Ministério Público tá cometendo uma ação abusiva e ele tem que falar que isso é um abuso de autoridade do Ministério Público. Justamente ele, que fez parte de um processo histórico, de um movimento que era contra projetos de lei que tratavam do abuso de autoridade e vendiam uma liberdade quase restrita por parte do Ministério Público, naquela tese das 10 medidas, para fazer, pintar e bordar, não podemos brecar nos promotores. Na época, esse é o ponto, na época nós fomos contra, e graças a Deus, isso está marcado historicamente, nós fomos contra, outros movimentos não foram contra, o bolsonarismo foi a favor das 10 medidas, tá? Que a gente não era oportunista, e mesmo cometendo muitos erros que a gente cometeu à época, nessa a gente não entrou. Panhamos pra um caralho. Mas tá aqui, o Moro vai ter que se defender falando que ele foi alvo de uma ação abusiva do Ministério Público. Aí vai vir aquele monte de garantista. Ô Moro,
Então você é garantista agora, Moro? Você quer defender seus direitos, você quer suas prerrogativas? Assim, É isso que eu argumento. assim, pra ele sair desse tipo de argumentação retórica, ele vai ter que sair do campo da discussão meramente principiológica ou da discussão de regras abstratas, e ele vai ter que ir pra casuística, ou seja, pro caso concreto. E o que é que ele vai ter que argumentar? Ele vai ter que argumentar da seguinte maneira: olha, o que está acontecendo aqui é de fato um abuso de autoridade, é de fato uma manifesta ilegalidade, o TCU não tem foro para julgar isso, o Ministério Público está equivocado, etc, etc. Entretanto, o que aconteceu na Lava Jato, nesse caso, não foi assim, e mostrar a distinção. Se ele tivesse que argumentar em termos jurídicos assim, nesse campo, ele deveria fazer essa distinção. E para a casuística, porque se ele ficar no terreno etéreo de um abuso de autoridade, aí ele cai nesse problema. Mas tem outra coisa também para os caras que defendem essa visão, ou seja, para os caras que querem trucar o Moro dizendo que ele está entrando em contradição. Esses caras têm que ser cuidadosos porque eles também não podem dizer e nem podem denotar que o TCU está abusando da sua autoridade, ou que o Ministério Público está abusando da autoridade. Porque, veja, quando você diz, quer dizer que agora você quer ser garantista, o que está implícito no seu desafio é falar que há uma garantia que está sendo violada. E eles não podem dizer que há uma garantia que está sendo violada. Porque se eles dizem isso, materialmente eles estão defendendo o Moro. Então, veja, pegar o Moro na contradição é também defendê-lo casuisticamente a respeito do caso. Mas é óbvio. Mas isso é uma sutileza que se o cara da campanha do Moro, a galera do marketing, ele próprio perceber, eles conseguem sair disso. Eu não sei se conseguem. Porque o outro lado tá trabalhando com volume. Acabou de sair, eu posso pedir pro nosso gordão colocar na tela. Você fala o quê? Volume de ataque? Eu vou dar um exemplo. Uma página de fofoca comprada por petista que chama Choquei. Ela publicou isso, tá com assim dezenas de milhares de curtidas. Ela publicou, olha, Moro tá sendo investigado por sonegação. A casa caiu, o jogo virou. E assim, o volume de ataques... É difícil, você não tem como responder. E aí eu vou falar o maior problema do Moro também, cara. A pauta política hoje não é mais anticorrupção. E você falar, olha só, estão fazendo uma perseguição jurídica contra mim, eu que sou um justiceiro. A galera, tá bom, mano, eu quero que, sei lá, baixa imposto, eu quero ganhar mais dinheiro, tô fudido, tô quebrado. Não tô nem falando da população mais pobre, tô falando assim, setores médios que votariam nele. Simplesmente não há nem o interesse em defender. Então, tem um problema nele que, assim, as pessoas não estão se mobilizando pra fazer a defesa dele. Eu entendi. Mas as pessoas estão se mobilizando pra fazer o ataque. Porque o ataque O ataque, se você olhar, eles têm volume no ataque, mas isso também não tem aderência no mundo real. No máximo, eles podem contaminar o mundo real com uma percepção de que o Moro é ladrão. Mas eles podem contaminar a órbita jornalística. Por exemplo, eu fui olhar as notícias sobre o Moro, as últimas notícias, assim, tá dominado por esse assunto. É só TCU Moro, TCU Moro, TCU Moro, MP Moro, investiga Moro. Então, assim, você conseguindo dominar a órbita jornalística, você tira uma vantagem política daí. Você não precisa nem mobilizar muita gente. É verdade. Assim, talvez o caso dele, nessa circunstância, é esperar... Aqui, olha só, a página achou aqui, ó. TCU pede a indisponibilidade de todos os bens do candidato Sérgio Moro por sonegação de impostos. Aí veja o que eles colocam de legenda. O ex-juiz Sérgio Moro, que destruiu os empregos de 4,4 milhões de trabalhadores brasileiros, segundo o Diese, e depois ganhou 3,6 milhões da consultoria estadunidense Álvares e Marçal, que lucrou com a quebra das consultorias nacionais. A linguagem tá muito esquerdeira disso aí. Muito. Caramba, tô me sentindo no DC. Pode ficar com todos os seus bens indisponíveis por sonegação de impostos, segundo informa a jornalista Basília Rodrigues da CNN. O que acharam? E aí toma de comentário pro PT, mas muito comentário pro PT lá. E o mais engraçado é que essa página é basicamente fofoca Léo Dias, Big Brother, e o único post de ataque político, no ataque ao Bolsonaro... É esse? O único post de ataque político recente é esse, o Sérgio Moro, né? Então, assim, não vou acusar ninguém, mas eu acho que alguém pode ter entrado... Public post? Public post? Isso é um public... Gente... Pode ter caído um pix na conta de alguém aí... É...